E uma das condições climáticas que contribui para alastrar, né, os focos de incêndio é o calor. Março de 2025 deve ficar entre os 5 marços mais quentes em São Paulo dos últimos 64 anos. A média das temperaturas máximas até agora ficou 2,5 graus acima da média histórica para o mês, que é de 28 graus. No dia 2 de março, a máxima chegou a 34,8 graus, a temperatura que já é a maior já registrada para o mês desde que começaram as medições do IMET no Mirante de Santana em 1943 e também é a maior deste ano. Vamos falar aqui com a Luísa Cardoso, porque agora o alerta não é mais de calorão, estamos no outono, as temperaturas estão um pouquinho mais amenas, então vem frio pela frente, é isso, Luísa? Bem-vinda. Boa tarde, Pri. Boa tarde também a todos que nos assistem. Tem frio, sim. Inclusive, o outono já traz essa característica de amplitude térmica. Então, manhãs um pouco mais frias e temperaturas que sobem rapidamente até o período da tarde. É importante a gente destacar que teremos algumas massas de ar frio atuando sobre o sul do Brasil em abril. Na verdade, especificamente 4. Então, esse mapa aqui, que é entre a virada do mês de março para abril, já mostra a atuação da primeira massa de ar frio. Ela vai diminuir a temperatura, mas por enquanto não é um frio tão intenso, né? Então, onde que essa temperatura fica mínima ali por volta dos 12 graus, mais ou menos, nas áreas mais da campanha gaúcha e também algumas regiões da Serra Catarinense, Serra Gaúcha e no sul do Paraná. Então, a princípio, é um friozinho que diminui essas temperaturas. Peguei aqui Bagé para a gente ter uma noção. Na próxima semana, olha só, de terça a quinta-feira, mínimas girando em torno de 13 a 17 graus e também não sobe tanto a temperatura no meio da tarde, por conta dessa massa de ar frio atuando. Aí, ainda mais para frente, né, na próxima semana, entre os dias 3 e 7 de abril, perceba como aquela mancha azul já se espalhou pelo interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o sul do Paraná. O produtor sempre pergunta, tem risco de geada? Por enquanto, não. Mas quando estiver chegando perto do dia 15 de abril, é bom a gente atualizar essa condição, porque esse frio vai ficando mais intenso próximo à metade do mês. E lá para o fim do mês também pode ter uma outra onda de frio, né, Luísa? E a gente sabe, por enquanto é 4 graus, mas como é uma previsão muito a longo prazo, por isso que é tão importante a gente atualizar todos os dias aqui no Mercado e Companhia e no Canal Rural. É bom deixar, claro, né, muitos produtores já sabem disso, mas para quem não sabe, a temperatura que é capaz, né, de trazer geada, de formar geada, é a partir dos 3 graus. Tem outras condições também, como umidade, que podem influenciar isso, mas deu 3, 4 graus, já fica esperto que tem esse cenário de geada. Então, ó, não é nenhum caso por enquanto, tá vendo? Disso. O lilás roxo que indicaria um cenário como esse. Não vemos no mapa algo parecido. Mas, de qualquer maneira, início de abril, todo mundo já esperando aqui essa temperatura mais amena. Agora, falando de chuva, Luísa, a gente teve ontem, a gente comentou aqui, de um temporal que conseguiu acamar as lavouras de milho segunda safra em Toledo, e hoje nós juntas no podcast Canal Rural Clima, inclusive, a gente alertou que outras áreas do Paraná estão enfrentando um outro problema, o contrário, a falta de umidade é que tem prejudicado o desenvolvimento do milho segunda safra. Então você tem esses dois problemas, então é muito importante agora, nessa fase inicial, está todo mundo plantando a segunda safra, que já virou, né, até a maior safra de milho do Brasil, saber dessa distribuição de chuva, como é que ficam os temporais e a umidade para as principais áreas produtoras do Brasil. Olha só, se a gente for analisar esse mapa que indica, né, o satélite, a gente vê uma área de baixa pressão que está sobre o Paraguai e aquela outra instabilidade próxima ao Rio Grande do Sul é uma outra área de baixa pressão. Quando a gente diz área de baixa pressão, imagina uma grande circulação de ventos e ela vai ser responsável por trazer e formar uma nova frente fria
a partir de hoje. Então, nesta sexta, a gente já tem esse cenário em áreas do sul do Brasil. Essa frente vai se deslocando. Então, tem condição de pancadas entre o Paraná e o Rio Grande do Sul. Esse produtor de milho segunda safra vai ser, sim, contemplado com a chegada de umidade. Volumes acumulados não devem ser tão elevados, mas atenção também a essa ventania, porque as rajadas podem ultrapassar a casa dos 56 km por hora. Outra curiosidade também é que uma rajada de vento é considerada forte quando ela ultrapassa a casa dos 56 km por hora. Então, tem esse cenário para o sul do Brasil. Em contrapartida, né, quanto é bom para um produtor de milho segunda safra, o produtor de arroz pode sentir o impacto com essa chuva que acontece. Pri. Tá certo. Vamos lá para a interatividade, Luísa, porque hoje o vídeo vem lá da Bahia. Vamos assistir. Alô, pessoal do Canal Rural. Meu nome é Ronilson dos Santos Oliveira. Estou falando aqui do distrito de Segredo, município de Souto Soares, Bahia. Quero ver como é que vai ficar as previsões agora para o mês de abril, porque já passou o período de chuva aqui para nós. E a seca aqui está castigando nossa região. Precisa ter uma engorda aí desse gado aí, né, Luísa? Você fica castigando a região, fica difícil. Pois é. E olha só, o cenário não é positivo para Souto Soares. Também as áreas mais centrais da Bahia vão seguir com este mesmo cenário. Então, se for o seu caso, presta atenção aqui nesse gráfico, ó, porque a gente não tem condição de chuva até pelo menos a segunda quinzena de abril. E mesmo quando a chuva chega, olha aqui o volume acumulado, 32 milímetros. Então, é um cenário que não tem tantas pancadas previstas e ainda a seca continua. 32 milímetros não serve para reabastecer a condição hídrica desse solo. Perfeito. Tem mais uma aqui, previsão? Tem mais alguma? Tem aqui, vamos lá responder mais uma? Telão, vamos lá. Ver quem que mais está interagindo com a gente é o Carlos Henrique. Gostaria de saber a previsão do tempo para Monte Belo, Minas Gerais, para os próximos 2 meses. O que você responde para o Carlos? Olha, o Carlos não falou qual que é a cultura dele, mas a gente pode trazer aqui, considerando café, Minas também, né, para os produtores, para os cafeicultores de lá. A gente está agora no momento da granação, né, dos frutos. Então, a chuva é muito bem-vinda e ela vai continuar acontecendo. Essa frente fria que eu comentei, ela vai se deslocar para o sudeste na próxima semana. Então, semana que vem a gente tem bastante chuva, não só para o sul de Minas, mas também para o Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. 131 milímetros para a região de Monte Belo. No próximo mês ainda, quando a gente estiver chegando próximo a junho, né, alguns produtores já começam a colher em maio o café, mas lá perto de junho, perceba como as pancadas já ficam mais irregulares. Então, também é um cenário positivo para o cafeicultor. Luísa, quero agradecer muito sua participação aqui. Para quem ainda não viu, também convido todos para ver o Calçando a Botina, que é o quadro da Luísa aqui, muito legal, aproximando os jovens do agronegócio, os jovens também da cidade. A gente sempre está colocando um episódio novo nas redes sociais do Canal Rural e também nos nossos jornais. E ela também está no Porteira Aberta Empreender. É um pouco de tudo. Obrigada, viu, Luísa? Eu que agradeço, Pri. Até mais, gente. Bom fim de semana para eles e para você também. Excelente trabalho e bom descanso, Luísa.